Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Abram suas Bíblias para Êxodo, nós vamos voltar um pouco, estávamos nos Salmos, mas volte aí para Êxodo capítulo 15. Eu quero fazer esse devocional com o tema Aprendendo a Clamar. E nós vamos tirar lições de Mara, aquele episódio que aconteceu em Mara. Então, Êxodo 15, 22 a 25, eu vou ler e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar e Moisés inquirindo: que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que o Senhor entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova e à obediência deles ao Senhor. Um episódio interessante. O povo tinha acabado 3 dias antes de passar pelo meio do Mar Vermelho a pé enxuto. Um grande milagre. Agora eles estão caminhando 3 dias para até chegar em Mara. Mara, nós estivemos lá quando fizemos uma viagem para o Egito e Israel. Então nós fomos do Egito para a fronteira de Israel de ônibus. Era um ônibus confortável, tinha ar-condicionado, tinha água mineral na geladeira do ônibus e até alguns reclamaram da demora, queriam chegar mais cedo, para poder também chegar lá no Monte Sinai mais cedo. Já houve reclamações. Agora imagine caminhando 3 dias num deserto, não era em ônibus, era a pé, não tinha ar-condicionado, mas tinha um sol causticante. O povo reclama. Mas será que é para nós reclamarmos nessas situações? É o melhor? Mara ficou com esse nome por causa da reclamação, o povo chamado de lugar amargo, por causa das águas que não eram boas para o consumo, para beber. Mara é uma espécie de oásis no meio do deserto. O povo então reclama. Depois de ter passado a pé enxuto pelo Mar Vermelho, de ter acontecido uma grande festa, agora, 3 dias depois, já estão murmurando, reclamando, querem água. Chega a um local, encontra água, mas a água não é boa para o consumo. Nós sabemos que água é vital para a sobrevivência humana. As cidades, as civilizações geralmente só são começadas próximas de um lugar que tem a água potável, que é vital para o ser humano, a água. Quando chegam lá, as águas não são boas, são amargas. Que frustração! Era impossível beber aquelas águas amargas. Você já passou por um momento assim de frustração? Está querendo algo, está atrás de alguma coisa, mas quando encontra, não é o que você esperava? Eu tinha um conhecido, ele tinha um ditado muito desanimador. Ele dizia: Deus até dá a farinha,
mas o diabo vem e carrega o saco, ou seja, para ele nada dava certo. Mesmo quando Deus abençoava, segundo ele, o diabo vinha para atrapalhar. O que parecia uma solução ali, transformou-se numa grande decepção, né? O povo ficou abalado e então começa a reclamar. A confiança do povo se transforma agora em murmuração e a fé se transforma em incredulidade. Mas que depressa o povo coloca o título ali de amargura, Mara. Eles não criam mais que a situação poderia mudar. Você também já se encontrou numa situação em que você achava que não tinha mais solução, que não mudaria? É assim, meus irmãos, que muitas vezes nós agimos. Esquecemos que o Deus que nos deu a vida pode muito bem suprir as nossas necessidades, alimentos, vestimenta, saúde. Com as constantes reclamações do povo de Israel, o povo não estava apenas agredindo a Moisés, que era o líder daquela missão, mas estavam também questionando o cuidado e o poder de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:10, nos aconselha a não murmurar. Veja o que diz 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Dizendo, não devemos fazer como aquele povo. Mas felizmente, aquele povo tinha um líder que, ao invés de reclamar, sabia clamar a Deus. Você já pensou se Moisés também começa a reclamar de Deus, ia virar ali o quê? Uma balbúrdia, uma confusão só. Mas Moisés, ao invés de reclamar, Moisés clama. Foi isso que Moisés fez e Deus ouviu e a solução veio. Irmãos, que nós possamos aprender com Moisés, porque para Deus não há impossíveis. Quando tudo parece difícil, perdido, quando nós estivermos desanimados, quando não parecer haver mais esperança, Deus pode, Deus tem o poder de mudar o quadro. Quando um servo de Deus escolhe clamar ao invés de murmurar ou de reclamar. A Bíblia nos garante que Ele sabe exatamente, Deus sabe exatamente a nossa capacidade de suportar provas. E foi isso que Deus fez com aquele povo. O povo tinha passado o Mar Vermelho, estava naquela bonança, em festa, e Deus manda uma prova. E parece que ali o povo foi reprovado. Mas Deus sabe a nossa capacidade de suportar a prova. Veja 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus só permite que nós sejamos provados ou tentados de acordo com as nossas forças. Então, quando nós cairmos, quando nós falharmos, a culpa não é de Deus que não nos protegeu, a culpa é nossa. A tentação, a prova, só vem até a nossa capacidade de suportar. Portanto, não existe prova invencível. Só depende de nós, se realmente queremos, se realmente buscarmos o escape que Deus nos dá. Então, meus irmãos, devemos aprender com as lições de Mara, para que os nossos próprios lugares de amargura se transformem em lugares de vitória.
quando chegar aquela hora da amargura, ao invés de reclamar, vamos clamar para que Deus, este Deus que ouve e que responde. Vamos clamar ao invés de reclamar. Não há dificuldades para Deus, não há impossíveis para Ele. Então, meu irmão, minha irmã, quando estiver difícil a situação, eu sei que nesse período tem muitas situações difíceis. Quando você chegar no lugar da amargura, não deixe que a amargura tome conta do seu coração, da sua vida. Clame a Deus, derrame esta amargura, derrame a sua necessidade, derrame suas lágrimas diante deste Deus que ouve e atende, como fez ali em Mara. Quando Moisés clamou, Deus ouviu e Deus deu a solução. O povo teve água boa para saciar a sede. Vamos orar, agradecer a este Deus, pedir por nossas vidas, por nossas necessidades. Santo e eterno Deus, Pai amado, nós agradecemos pela tua bondade e a tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais no Senhor. Ao invés de reclamarmos, de murmurarmos, que nós possamos, Senhor, clamar ao Senhor, que ouve e que tem todo o poder para mudar a situação e para resolver, Senhor, o problema. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos. Pedimos que o Senhor nos proteja, nos dê ânimo, nos conforte nesses dias em que estamos passando. Aquele irmão ou aquela irmã mais vulnerável que está com ansiedade, querendo entrar em pânico, perdendo o sono, que o Senhor o conforte, que o Senhor esteja confortando estes irmãos, estas irmãs. Estejam com eles, ó Pai, mostrando o teu poder, amparando cada um dos teus servos. Nos livra, Senhor, da contaminação deste vírus e põe um fim, Senhor, a esta epidemia que assola o nosso país. Protege os teus servos, a tua igreja, ó Pai. Estes são os nossos pedidos que fazemos, confiados no teu amor, na tua misericórdia e em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.